E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Todo mundo preso dentro de casa nessa quarentena aí? Lavando bem a mão, lavando bem o corpo? Esquece do banho não. A gente fica na quarentena aí que eu sei que dá migué no banho. Faço não. Galera, vamos estudar hoje ali, ó, os quadriláteros. Quando a gente falou lá dos triângulos, um pouquinho para trás, a gente relacionou o nome com as características que ele ia ter. Então, por exemplo, o triângulo era o cara que tinha 3 ângulos. Se ele tem 3 ângulos, ele tem 3 vértices e 3 lados. Aqui nesse cara, ó, mesma coisa. Estou falando do quadrilátero. Posso chamar ele também de quadriângulo. Se ele tem 4 lados e posso chamar ele de quadriângulo, é porque ele tem 4 ângulos. Então, quadrilátero é o cara que tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Beleza? A soma dos ângulos internos desse cara também vai seguir um padrão. Lá no triângulo, a gente viu que a soma tinha que dar 180 graus. Mas olha só, cada quadrilátero eu posso cortar ele, eu posso dividir ele e encontrar 2 triângulos lá dentro. Se a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180 graus, e aqui nesse cara eu encontro 2 triângulos lá dentro, é porque a soma dos ângulos internos dele agora vai me dar 360 graus. Então vamos lá, ó. Vamos falar dos trapézios aqui, ó. Na hora que a gente estuda os quadriláteros, a gente divide esses caras em 2 segmentozinhos, 2 classificações. Os trapézios e os paralelogramos. Vamos começar com os trapézios. Os trapézios, eles vão ter um par de lados paralelos. Mas quem são esses lados que vão ser paralelos? A gente vai falar que esses caras são as bases, sempre, ó. Dá uma olhada nesse desenhozinho aqui, ó. Tem um trapézio. Tenho 4 lados, 4 vértices, ó, ABCD, e aqui dentro eu vou ter 4 ângulos, mas eu só indiquei 2 aqui para a gente poder analisar o que vai acontecer com eles. E aí eu chamei aqui em cima de base e aqui embaixo também de base. São justamente os meus 2 lados paralelos. A base aqui em cima e a outra base aqui embaixo. Por que eu coloquei uma base com letra minúscula e uma outra base com letra maiúscula? Porque a gente sempre vai ter uma base maior do que a outra. A base que é menor do que a outra é o nome. A gente vai chamar ela de base menor. Por isso que eu coloquei uma letra menor. A base aqui de baixo vai ser a base maior. Por isso que eu coloquei uma letra maior para ela. Então, base menor, base menor. Os outros lados que sobraram, a gente vai chamar eles de lados mesmo. Então, sempre que eu me referir aos lados, eu estou pensando nesses caras que não são paralelos. Quando eu falar das bases, a gente vai lembrar sempre desses 2 carinhas que são paralelos. Olha só, os ângulos consecutivos dos lados são suplementares. Lembra lá, ó, suplementar soma 180. Esses carinhas eu exemplifiquei aqui, ó, como alfa e beta, esses 2 ângulos. Vendo que eles estão aqui do lado, ó, eles estão no lado. Os caras consecutivos aqui que estão no lado, eles são suplementares. E o trapézio, assim como qualquer outro quadrilátero, vai ter 2 diagonais. Mas o que são as diagonais? Vamos lembrar. As diagonais são segmentos que ligam um vértice até o vértice oposto de um polígono. Então, aqui uma diagonal saiu do vértice A e chegou lá no vértice C. Uma outra saiu do vértice B e chegou no vértice D. Esse cara vai ter 2 diagonais, lembra disso também. Bom, dentro dos trapézios, a gente vai dividir esses caras também em 3 outros grupos. O grupo dos trapézios isósceles, os trapézios escalenos e os trapézios retângulos. Lembra lá do triângulo, quando a gente classificou os triângulos em triângulo equilátero, em triângulo, vamos falar dos lados, dos ângulos não. O triângulo isósceles, o triângulo escaleno e o triângulo retângulo? Classificação aqui, ó, vai ser basicamente a mesma. O triângulo isósceles era um triângulo que tinha 2 lados iguais. Aqui, o trapézio isósceles, ele tem os lados congruentes. Congruente eu posso falar igual, lembra daquela diferença entre os 2. Igual tem o mesmo valor numérico. Congruente, eles têm o mesmo tamanho, mas não são o mesmo segmento. Beleza. Mas quem vão ser esses lados? Lembra lá, ó, falei de lado, é o cara diferente da base. Então, ó, aqui no meu trapézio, eu fiz uma marcação para esse lado e uma marcação para esse outro lado.
esses dois caras são congruentes. Os ângulos nas bases também são congruentes. Olha só, o ângulo laranja está na base maior, o ângulo azul está na base menor. Então, esses dois carinhas azuis são congruentes e esses dois carinhas laranjas também são congruentes. Depois, vamos falar dos escalenos. Se um triângulo era escaleno, é porque ele tinha todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes. Aqui é a mesma coisa, olha só. Os lados não são congruentes e os ângulos também não são congruentes. Então, olha para o desenhozinho aqui, ó. Eu fiz um ângulo laranja, preto, vermelho e azul, para mostrar que todos eles não são congruentes. E os lados, cada lado eu fiz uma marcação diferente, justamente para mostrar que esses lados também não são congruentes. E por fim, ó, o retângulo. O triângulo retângulo era um triângulo que tinha um ângulo reto. Lembra lá, um ângulo reto faz 90 graus, é aquele ângulo que tem 90 graus. E um lado desse trapézio vai ser perpendicular às bases. De novo, perpendicular é o cara que tem 90 graus. Então, lembra do 90 graus, já coloca ele lá. Olha para o desenho aqui. Tem um trapézio, os meus 4 lados, os meus 4 ângulos. As duas bases, ó, elas estão ligadas por esse lado AD, e esse lado AD é perpendicular às duas bases. Beleza? Então a gente precisa entender, a gente precisa lembrar de todas essas classificações aqui para poder falar lá dos trapézios. Lembrando, todas essas características que eu coloquei aqui na esquerda, elas também valem para esses caras aqui. Lembra que eu estou separando em grupos, eu estou afunilando. Aqui são as características gerais de todos os trapézios e aqui eu só separei trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. Tranquilo? E agora vamos falar da segunda parte da classificação dos quadriláteros que a gente comentou. A gente separou no grupo dos trapézios, agora a gente vai falar do grupo dos paralelogramos. Então, olha só, as características gerais de cada paralelogramo. Eles têm lá 2 pares de lados paralelos. Então, ó, lado AB é paralelo ao lado DC. O lado AD é paralelo ao lado BC. Os lados opostos são congruentes, então, ó, lado AB é igual ao lado CD e o lado AD é congruente ao lado BC. Depois, os ângulos opostos são congruentes. O ângulo oposto ao A é o ângulo C. Esses dois carinhas têm que ser congruentes. O ângulo oposto ao B aqui, ó, lá do outro lado, é o D. Esses dois caras também são congruentes. E por fim, as diagonais vão se cortar no ponto médio. Na hora que a gente traçar as diagonais, ó, o segmento que vai ligar 2 vértices opostos, eles se cortam ao meio. Então, esse pedacinho aqui é congruente a esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui nessa diagonal é congruente a esse pedacinho na mesma diagonal. Bom, vamos separar esses paralelogramos. A gente vai separar eles em retângulo, losango e quadrado. Pelo amor de Deus, não fala losangulo, não. É losango. Beleza? Mesma coisa do asterisco. É asterisco, não é asterístico, não. Então, olha só. Retângulo. Quais são as características dos retângulos? Os retângulos vão ter 4 ângulos retos e as diagonais de um retângulo, elas são congruentes. Então, olha só. Eles têm 4 ângulos retos, A, B, C e D são retos. Os lados opostos são congruentes, então esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse aqui. As diagonais vão ser congruentes, então de B até D tem o mesmo tamanho de A até C. E claro, todas essas características vão valer para todos esses 3 carinhas aqui. Agora, o losango. O losango ele vai ter 4 lados congruentes, as diagonais vão ser perpendiculares e elas também vão ser bissetrizes dos ângulos internos ali, ó.
4 lados congruentes. Esse lado congruente a esse aqui, congruente a esse aqui, congruente ao AB ali do lado. Depois, diagonais perpendiculares. Na hora que eu tracei as duas diagonais, elas se encontraram aqui. Esse ponto de encontro tem que formar 90 graus. E ela vai ser bissetriz dos ângulos internos ali, ó. Na hora que a gente traça essa diagonal, aqui em cima, ó, ela vai dividir esse ângulo em duas partes. Cada parte é igual à outra, então esses dois carinhas são congruentes. Lembra lá do triângulo isósceles? Se a gente tem dois lados iguais, o triângulo é isósceles. Na hora que eu traço a altura no triângulo isósceles, essa altura também vai ser bissetriz. Por isso que aqui divide em duas partes congruentes. E por fim, o quadrado. O quadrado, a gente pode falar que ele é uma junção do losango com o retângulo. Ele vai compartilhar todas essas características que a gente viu aqui atrás e, claro, todas as características gerais dos paralelogramos. Então, ele tem 4 lados e 4 ângulos congruentes. Os 4 lados e os 4 ângulos são todos congruentes. As diagonais se cortam no ponto médio e são perpendiculares. E, ao mesmo tempo, são bissetrizes dos ângulos internos. Beleza? Então, galera, aqui a gente viu as características dos quadriláteros. Então, lembra, a gente vai dividir nos trapézios e nos paralelogramos. Os trapézios, lembra das características gerais e de cada classificação referente aos lados deles. Depois, nos paralelogramos, a mesma ideia. Lembra das características gerais desses paralelogramos e depois dessa outra classificação que a gente fez. Os grupos dos retângulos, dos losangos e dos quadrados. Galerinha, vamos praticar um pouquinho no exercício aqui, ó. Olha só. O exercício fala o seguinte, no paralelogramo ABCD, então ó, ele deu o paralelogramo pra gente e falou quem é o paralelogramo ABCD. O segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Então olha só, vamos pegar o desenho um pouquinho maior aqui, ó. O segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Então, quem que ele dividiu na metade? Ele dividiu esse cara aqui na metade. Lembra que a bissetriz divide o ângulo aqui, ó, em duas partes congruentes. Ótimo. Sabendo que AE é igual a 2, então já vamos aqui, ó, marcar que o AE é igual a 2 e o AD é igual a 5, então vou marcar que o AD é igual a 5. Então, o valor do perímetro do paralelogramo. Bom, o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos valores de todos os lados. Então, a gente vai precisar somar 5 com o lado DC, com o lado BC, com o lado AB. E precisa descobrir quanto vale esse carinha aí. Então, primeira coisa, vamos lembrar de uma propriedade do paralelogramo ali, ó. Os lados opostos são congruentes. Então, se esse lado vale 5, ó, o lado oposto a ele também vale 5. Beleza. Vamos lembrar de uma outra coisa aqui, ó. O lado AB não é paralelo com o lado CD? Se eu tenho duas retas paralelas e eu cortei uma transversal, eu tenho uma relação entre os ângulos nessas retas, não tem? O que eu posso falar desse ângulo daqui de cima, ó, em relação com esse cara daqui de baixo? Eles são iguais. Eles são alternos internos. Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo e eles estão para dentro das nossas retas paralelas. Então, ó, vou só trocar esse cara aqui e eu posso falar que ele tem o mesmo valor desse ângulo aqui embaixo. Bom, isso aqui é um triângulo, né? Olha, E, B e C. É um triângulo. Que característica esse triângulo tem? Se ele tem os dois ângulos da base congruentes, ele vai ter esses dois lados também congruentes. Se um lado vale 5 e o outro cara é congruente a ele, morreu, 5. E de novo, num paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Comparei aqui embaixo, agora eu vou comparar, comparei aqui do lado, agora eu vou comparar aqui em cima e aqui embaixo. O lado DC é congruente ao lado AB.
Então, ele vale 2 mais 5. Ok? Se ele queria saber o perímetro dessa figura, vamos somar todos os lados. Ó. O perímetro da figura vai ter que ser o lado AD, que é 5, o lado BC, que também é 5, o lado AB, que vale 2 mais 5, e aqui o lado CD, que também vale 2 mais 5. Então, vamos somar esses carinhas aí, ó. 5 mais 5, 10. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7 também. 10 mais 7, 17. 17 com 7, 24. Como ele não deu unidade de medida para a gente, não precisamos pensar em nenhuma unidade de medida. Então, gabarito para a gente ali é a letra E. Olha só, mais um exemplo para a gente poder praticar aqui. Ó. A figura a seguir exibe um retângulo, ABCD, decomposto em 4 quadrados. O valor da razão AB sobre BC é igual a. Então, ele quer saber a razão desse segmento por esse segmento. Beleza, mas ele não deu valor nenhum. Não tem problema. Vamos criar alguns carinhas ali, ó. Eu vou falar que o segmento daqui até esse pedacinho, ó, vou chamar de X. Bom, mas se ele falou que essa figura foi decomposta em 4 quadrados, essa figura daqui, ó, é um quadrado, né? Vamos colocar nome para esses caras. ABCD, aqui o E, F, G, H, I e o J. Então, para facilitar um pouquinho para a gente. De A até F, eu chamei de X. Mas como eu sei que isso é um quadrado, na hora que eu olhar para o lado oposto a ele, também tem que valer X, né? Lembra lá que no quadrado os lados opostos, em todo quadrilátero, né? Os lados opostos são congruentes? Então, morreu. Agora eu vou fazer o seguinte, vou olhar para o lado AD e vou chamar ele de Y. Olha só, vou olhar primeiro para a figura inteira, depois a gente vai analisando os carinhas lá. Se o segmento AD vale Y, esse segmento CB também vale Y, né? Segmento todo aqui, ó, também vale Y. Só que a questão não falou que esse retângulo foi dividido em quadrados? AFED é um quadrado. Se a base do quadrado vale X, eu já vou trocar, ó. Vou falar que aqui também vale X. E da mesma maneira aqui, né? Aqui, ó, também tem que valer X. Vamos voltar aqui. Ele dividiu tudo isso em quadrados. Agora, olha só o que eu vou fazer. Se o segmento EF também vale X, vou olhar para esse carinha IF. Posso falar que ele vale X sobre 2? Não. Por que eu não posso falar que ele vale X sobre 2? Porque eu não conheço o tamanho todo do segmento AB. Não posso falar que ele foi dividido ali na metade certinha para poder dar um quadrado. Então, eu vou criar uma outra variável para esse cara. Ó. Agora, eu vou falar que esse cara vale, sei lá, vamos colocar Z. Mas se isso aqui também era um quadrado e um lado dele vale Z, todos os outros também valem Z. Já vou completar tudo aqui, ó. Esse segmento inteiro vale Z. Não confunde. Vamos lá. Agora faltaram uns outros quadradinhos ali dentro, né? Vamos ter que criar uma outra letra, uma outra variável para os lados desse cara. Vou chamar aqui de W e aqui de W. Então, aqui em cima também é W e aqui do lado também é W. Faltou esse cara daqui, né? Mas olha só, esse lado HG é compartilhado para os dois. Se de um lado é um quadrado, e ele falou que dividiu em quadrados, esse outro cara também é um quadrado, e é um quadrado igual aquele lá. Beleza.
Vamos escrever o que a gente quer aqui, ó. Ele quer AB, o segmento AB, dividido pelo segmento BC. Não é isso que ele queria? Mas vamos ver, quem é o segmento AB? Vamos escrever lá, ó. É x mais 2w. Dividido pelo segmento ali BC. Mas quem é o segmento BC? É esse outro cara que é x, né? Bom, mas eu sei que esse x ele está quebrado em um z e um w. Vamos tentar fazer o seguinte. Tá vendo que aqui eu tenho x, w e x? Se eu conseguir achar o segmento w em função do meu segmento x, eu consigo uma expressão que só vai ter a variável x e ela vai ser independente. Eu vou conseguir colocar ela em evidência e cortar ela, vou mandar ela embora. Vamos tentar ver aqui, ó. Esse cara aqui embaixo vale x, esse cara todo aqui vale x. Vou escrever, ó, o x, eu sei que vai ser w mais o z, não é? Mas olha aqui, olha para esse cara. Eu sei que o z é w mais w. Então, daqui, ó, eu sei que o meu z é 2w. Beleza. Vamos pegar esse cara e voltar aqui em cima. Vou puxar ele aqui para baixo, só para ficar mais fácil da gente enxergar, ó. O x era o w mais o z. Mas eu sei que o z vale 2w. Então, eu tenho w mais, vou ter que colocar de uma outra corzinha, 2w. Então, quem que vai ser o x? O x vai ser w com 2w, 3w. Olha só, quem que a questão estava pedindo para a gente? A questão não queria saber a razão entre AB e BC? Mas vamos só reescrever aquele carinha lá de cima, ó. X mais 2w dividido por x. Bom, qual o valor do meu x? X não vale 3w? Então, ao invés de escrever x, eu coloco lá 3w. 3w mais o 2w, que já estava lá, dividido pelo x. E o x a gente já sabia lá, ó, que valia 3w. 3w com 2w, 5w, dividido por aqueles 3w ali que não mudou. Bom, então vamos finalizar aqui, ó. Quem ele queria? AB sobre BC. 5w dividido por 3w, posso mandar esse cara embora? Não posso? Quem que vai sobrar aqui pra gente? 5 sobre 3. Então, a razão que ele queria, AB sobre BC, é de 5 sobre 3. Beleza?